Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo desse canal. Hoje eu quero falar sobre uma questão muito importante. Quero falar sobre a justiça a partir do filme Batman, esse novo Batman aí, The Batman, com Robert Pattinson, dirigido pelo Matt Reeves. Gostei bastante. Eu estava pensando sobre esse filme e me lembrei do Anel de Giges, de Platão, a questão da invisibilidade, né? Ia falar invencibilidade. Também não deixa de ser. Então, se você quer entender isso, fica comigo aí que vai ser bem legal. Só lembrando que vai ter alguns spoilers aí, sobretudo desse último Batman, talvez de alguns outros aí, né? Então, o Batman, ele é um herói diferente na minha concepção dos outros. Alguns o consideram até um anti-herói. Há uma discussão aberta em relação a isso, pode até ser, né? Mas o que acontece? O Batman, nesse filme, ele se coloca como um vingador. Ele é a vingança, digamos assim, né? Ele diz, eu sou a vingança. Aí você pergunta assim, se vingar de quê? Do que ele está se vingando? Que é aquela questão, né? Ele teve os seus pais brutalmente assassinados, assim como outras pessoas também tiveram problemas semelhantes a ele. E agora ele vinga nesse sentido. Ele vai vingar o quê? Vai vingar todas essas pessoas que foram prejudicadas por esses bandidos e mafiosos e por aí vai. Então agora ele é a resposta. Só que o que é interessante aqui, o Batman, assim como os heróis em geral, na sua maioria talvez, para fazer aquilo que eles têm que fazer, para ele se vingar, ele precisa romper a lei. Ele precisa fazer coisas que, por exemplo, um policial não poderia fazer. O policial é um agente da lei, é um braço do Estado, ele pode fazer coisas que um cidadão comum não pode. E o Batman é um cidadão comum, ele não é um agente da lei, mas ele se põe como vingança. E vingança é um tipo de... já foi considerado na história da ética, por exemplo, um tipo de ética, né? Uma ética punitiva, de retribuição. A lei de Talião, por exemplo, olho por olho, dente por dente, assim vai. Então você vai aplicar a justiça por meio da vingança. Só que o que é o detalhe aqui? O Batman, por ele ter a certeza quase que absoluta de que não será pego, faz com que ele ultrapasse as leis, que ele rompa algumas leis. E nesse sentido não há diferença entre Batman e os bandidos. E aí nesse sentido em que não há uma separação entre o Batman e os bandidos, porque ambos estão rompendo a lei, estão fazendo aquilo que a lei não permite. Então eles são, em outras palavras, criminosos. Aí você fala, poxa, mas o Batman quer ajudar as pessoas. Tudo bem, aí a gente tem a questão da intenção, da intencionalidade. Só que o que acontece? Eu tenho uma intenção boa. E vocês sabem que o local está cheio de boas intenções, né? Só que entre a minha intenção boa e a realização da minha intenção boa, existe um abismo aí. Como eu vou fazer com que a minha intenção boa se concretize? O Batman rompe a lei. Até soa bem. Amiga nova? Não sei dizer. Então é nesse sentido a minha reflexão. Por exemplo, vamos tirar um pouco essa coisa da intenção boa do Batman de ajudar as pessoas e vamos pensar em termos filosóficos. Já pensou se todo mundo que tem uma intenção boa resolve romper a lei? Como é que ficaria a humanidade? E aí isso me remete ao Anel de Giges. Platão escreve a República, uma obra famosa, em que ele debate ali a definição de justiça, quais seriam as definições de justiça. No livro 2 da República, Sócrates dialoga com Glauco, com Trasímaco, que era um sofista famoso, e ali eles vão debatendo sobre a questão da justiça. E tanto Glauco como Trasímaco, eles têm uma ideia de justiça diferente daquilo que Sócrates vai tentar apresentar depois. E é nesse momento que a gente tem a explanação de Giges, né, do Anel de Giges. Giges era um pastor. Enquanto ele pastoreava, para resumir a história, houve um terremoto. Nesse terremoto, a terra fende-se e aí ele encontra ali um cadáver como se fosse de um homem gigante, um homem maior do que o comum. E ele vê que há um anel ali no dedo daquele gigante e ele toma para si o anel. E aí ele vai para uma assembleia de pastores para poder falar sobre o que ele fez, dar ali as suas explicações, né, sobre a conduta dele enquanto pastor, aquela coisa toda, para o rei. De repente ele percebe que as pessoas começam a falar dele como se ele não estivesse.
E aí ele percebe que pouco tempo antes ele havia girado o anel para dentro do seu dedo. E quando ele girou de volta, as pessoas o viam novamente. Então ele percebeu que o anel o tornava invisível. Para resumir a história, ele fez as maiores atrocidades por estar invisível, por saber que não seria punido. E aí vem a reflexão, será que o ser humano ele é mau por natureza e ele só é justo porque ele sabe que está sendo visto e porque há a possibilidade de ser punido? Ou seja, eu só faço o que é certo porque eu sei que eu vou ser punido se eu não fizer? Sabe aquele lance da câmera, sorria, você está sendo filmado? Ou seja, não tente fazer nada porque você está sendo visto. Então você age corretamente porque sabe que se não fizer corretamente as coisas, você será punido. E aí entra a reflexão, né? Por exemplo, pega lá o Glauco, tanto o Glauco como o Trazimo, que eles vão trazer o quê? Eles vão falar assim que a justiça, nesse sentido, na visão deles, não é um bem em si mesmo. Você e eu não desejamos a justiça pela justiça, mas a gente deseja a justiça porque ela pode nos trazer vantagem, ou porque a gente vai ser punido se não agirmos justamente. É claro que Sócrates discorda dessa visão, porque para Sócrates, e aí tem a questão, né, Trasímaco, ele diz assim, que a justiça é a conveniência do mais forte, né? Se eu tenho poder e se eu posso submeter você à minha vontade, eu vou dizer o que é certo e errado de acordo com aquilo que eu penso. Então, justiça é a conveniência do mais forte. Aí você pensa assim, poxa, isso é um absurdo. Aí eu te falo, realmente é um absurdo, mas a história da humanidade é essa. O que é o absolutismo? O que é o poder exacerbado de uma pessoa para poder determinar sobre o outro sem consultar a vontade do outro? Então essa é a história da humanidade, é dessa forma que aconteceu. E se você tivesse todo o poder e não fosse punido, como você agiria? Então essa é a reflexão. A justiça não seria um bem em si mesmo, desejado por si, mas porque se eu não fizer dessa forma, eu vou ser punido. Sócrates, ele não entende dessa maneira. Para Sócrates, a justiça não pode estar submetida à vontade individual de uma pessoa porque ela tem poder. Ou eu só vou agir corretamente porque o meu medo é de ser punido. Não, a justiça ela deve ser observada de acordo com a ideia de bem. Você sabe que Platão, você tem o nível inteligível e o nível sensível. E aí você tem aqui o nível sensível, o nível das aparências, o mundo das aparências, das sombras, dos reflexos, da caverna, onde você vê tudo deturpado e distorcido. E quando você sai da caverna, você contempla a luz do sol. Para fazer uma analogia, então, o sol é como se fosse o bem. Você sai aqui e o sol está iluminando. Eu consigo ver o que as coisas são de fato e não a sombra dessas coisas refletidas na parede de uma caverna. Então o sol ilumina. Então o bem é a mesma coisa. Eu vou observar a justiça de acordo com a ideia de bem. O bem vai iluminar as coisas, eu vou entender o que é certo e errado. Ou seja, eu não vou submeter a justiça à vontade de alguém, à conveniência de alguém, ou porque alguém vai ser punido. Não, eu vou agir corretamente porque eu estou entendendo o que é correto, porque o sol ilumina todas as coisas, o bem ilumina todas as coisas. Então na filosofia platônica nós temos essa ideia. O Batman entra de que maneira aí? Ele só rompe a lei porque ele sabe que ele não vai ser punido. Você tem aquela cena dele na delegacia lá, esse The Batman. Poxa, ele tem voz de prisão, os policiais determinam por autoridade e ele foge. Ele escorre e depois sai voando, né? Ele abre a capa e sai voando. Ele tem uma superioridade de inteligência, né? Nesse sentido, ele é o maior detetive do mundo e também de equipamentos. Então, por saber que não vai ser punido, ele rompe a lei. Claro, aqui eu não estou falando necessariamente sobre as suas intenções, eu estou fazendo uma reflexão nesse sentido. E por que é importante? Aí que tá, né? O Batman, ele faria essas coisas se ele pudesse ser pego, se alguém fosse descobrir sua identidade. Não, é essa reflexão que eu estou trazendo. Ele só é o Batman porque ele sabe que ele não vai ser pego. Essa é a reflexão. Ele vai romper a lei porque ele não vai ser pego. Se ele fosse ser pego, ele não faria as coisas da forma que ele faz. Tudo bem, no final do filme você tem uma mudança. Ele deixa de ser, entre aspas, a vingança e passa a ser um herói a ser seguido, né? Alguém que direciona para agora o caminho correto. As pessoas seguem ele como herói. Deixa de ser a vingança para ser o herói. Essa transformação. Mas a reflexão aqui é essa. Quando a gente olha para nós mesmos, é importante entender o que nos motiva. Nós agimos certo, por quais motivos ou não. Se fazemos isso porque vamos ser punidos ou não. E por quê.
Isso nos ajuda a entender se a gente é verdadeiramente moral, se a gente tem virtudes de fato. Para finalizar essa nossa reflexão, imagine que houvesse 2 anéis. Um anel seja entregue para uma pessoa que não é justa abertamente e outra para que é justo abertamente. Os dois sabem que vão ficar invisíveis e que há a possibilidade de não ser punido. Será que o injusto vai continuar sendo injusto, mas o justo, sabendo que não vai ser punido, se ele tiver um anel de invisibilidade, ele vai continuar sendo justo? Essa é a nossa reflexão. O que você faria se tivesse um anel de invisibilidade? Se esse vídeo fez sentido para você, se inscreve aí no canal, deixa seus comentários o que você acha. Já assistiu Batman, não assistiu? O que você acha disso aí? Me segue nas redes sociais, curta o vídeo, se inscreve, blá blá blá. A gente se vê no próximo. Um abraço.